Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Foco na Renda, me chamo Edivane. Hoje vamos falar de uma estratégia que vai usar as opções do BOVA11 com a ideia de gerar, né, uma renda aí na sua carteira de ações, né? Será que podemos fazer isso, né, de forma segura? Nesse vídeo vamos entender um pouco da relação da nossa carteira de ações, né, com esse ETF do BOVA11 e como podemos aproveitar para usar uma estratégia com opções desse ETF, tá? Então, só para começar aqui, deixar bem claro, como sempre, né? Isso não é recomendação de investimento. A gente sempre está mostrando aí as possibilidades que tem como opção, com o mundo de opções. E outra coisa que eu quero deixar bem claro aí também é que a primeira vez que eu vi alguém falar sobre essa estratégia foi o Caio Matias, né? Ele tem um canal aí no YouTube também, parece fazer um bom trabalho sobre opções e como gerar renda com opções. Então vamos aí dar esse crédito para ele, porque realmente foi a primeira pessoa que eu vi falando sobre esse tipo de estratégia. Então só para entender um pouco, né? O BOVA11, né, é um ETF, ou seja, ele é uma carteira de ativos que usa como base um índice de referência, né, que seria aí o nosso Ibovespa, tá? Então ele já é uma carteira de ações, ele não é uma ação em si, né? Aí, atualmente, a gente vê aqui que ele está lá, a última atualização que teve, ele tem 86 papéis, né? De 83 companhias, né? Foi a última atualização que ele teve, e vai valer até 3 de janeiro. E aí, caso você queira saber mais, né, o que tem nessa carteira do Ibovespa, você pode ir lá no site da B3, que aí você consegue olhar quais são os ativos que fazem parte dessa carteira, né? Mais uma coisa que a gente sabe é que Vale e Petrobras têm os maiores pesos aí, né? Vale está aí com 12% de participação do Ibovespa e Petrobras tem as duas, né? Petro 3 e Petro 4, então as duas aqui vai dar mais de 11% também, ou seja, só Vale e Petrobras já vão ser aí mais de 24% lá do Ibovespa, tá? Então quem quiser saber melhor aí o que seria essa carteira do Ibovespa, é só entrar no site da B3. Então aí já ficou o primeiro detalhe, né? Por ser uma carteira muito grande, muito pulverizada, ela tende a se movimentar, né? De forma mais lenta, vamos dizer assim. É diferente, por exemplo, de você ter só Petrobras ou Vale ali, né? Que na hora que Vale sobe 20%, o Ibovespa não vai conseguir subir os mesmos 20%. Então, o que essa estratégia aqui tenta fazer é o seguinte: você vai utilizar a sua carteira de ações e, ao invés de ficar fazendo a venda coberta em cada ativo que você tem, né? Aí eu até criei uma planilha aqui só para a gente. Coloquei alguns dados aqui aleatórios, tá? Coloquei ações aqui que nem tem, né? Opções para ser negociada. No caso de Klabin 4 e Sanepar 4. Elas têm opções, mas é nos códigos das units, né? Os códigos 11. E tem outras aqui que até tem, mas não tem muita liquidez nas opções, né? No caso de Agro 3. E aí eu fui colocando aqui de forma aleatória. Algumas aqui ficou com peso maior, né? No caso de Vale, Engie e até mesmo Petrobras, tá? Mas isso aqui é o de menos. Qual seria a ideia aqui? Ao invés de você ficar fazendo a venda coberta, né? E aí, só lembrando, o que seria a venda coberta? É você vender opções do tipo call, né? Em cima aqui das ações que você já tem. Ou seja, você tem B3SA. Deixa eu até abrir o opções.net aqui. Então, eu abri aqui o simulador do opções.net, né? E aí, por exemplo, a gente viu que a nossa carteira lá, né? A carteira hipotética aqui tem B3SA. Eu tenho 1.300 ações de B3SA. Então eu poderia fazer uma venda coberta, né? E o que seria essa venda coberta, né? Eu vou colocar aqui que eu compro o ativo, mas no caso lá a gente já teria. A gente tem lá 1.300, né?
E aí eu venderia call. Eu poderia vender em cima da quantidade que eu tenho, né, de ações. Aqui para 8/11 está muito próximo. Eu vou colocar lá para 20 de dezembro, tá? Vou colocar um prazo maior. E B3SA está aqui 10,42. Vou colocar aqui que eu não estou muito querendo ser exercido. Vou colocar um preço mais fora do dinheiro, né? Que a gente chama. Colocaria lá no 11,01 aqui, por exemplo. Então, se no dia 20 de dezembro as ações de B3SA passar de R$11,01, eu vou ter que entregar minhas ações. Só que para fazer essa operação, eu estou recebendo aqui nesse momento 27 centavos, né? Eu estou gerando uma renda aqui de R$351. E aí eu poderia fazer isso para cada uma dessas ações que eu tenho em carteira. Mas aí lembrando, né? Se eu fizer esse tipo de operação aqui e a ação subir, eu tenho que entregar, né? Lá no dia 20 de dezembro. E muitas vezes, quando você tem uma carteira de ações pensando no longo prazo, não é isso que você quer. Então, muitas vezes, o que você acaba fazendo é procurando um strike mais longe, ou seja, você abre mão aqui um pouco daquela renda, né? Diminui lá dos 27 para praticamente a metade aqui, 14 centavos, mas tenta manter uma distância maior, né? Entre o preço atual da ação e o strike em que você seria exercido. E aí, lembrando, você poderia fazer para todas as ações, desde que tenha liquidez nas opções. Se a gente olhar aqui, por exemplo, na Agro 3 nem aparece aqui, porque tá os ativos mais líquidos, né? Klabin, como eu falei, vai ter aqui, deve ter o código da Klabin 11, então o código 4 não tem. Sanepar é a mesma coisa, tem o Sanepar 11, o 4 também não tem. Então algumas ações dessa carteira aqui nem teria como fazer essa venda coberta. Mas enfim, nessa carteira hipotética hoje, isso aqui seriam os dados de fechamento de sexta-feira, tá? As cotações. Essa carteira hoje estaria valendo 152.587. Beleza, a gente já tem essa primeira informação. Então agora a gente vai pensar o seguinte, ao invés de eu ficar olhando cada ativo e fazer essa venda coberta, eu procuraria aqui pelo ativo BOVA11, tá? Para fazer a venda de call de BOVA11. Mas aí você pode estar se perguntando, bom, eu não tenho BOVA11, né? Que você também pode comprar o ETF de BOVA11, né? Ele é negociado em bolsa e fechou lá na sexta-feira por 124,60. Eu não tenho BOVA11. Então, qual é a ideia da estratégia aqui? Você vai utilizar a margem que você vai ter aqui a partir da... Na verdade, não é nem a margem, tá? Você vai utilizar a sua carteira de ações para usar como garantia para vender opções lá do BOVA11. Mas aí vem a questão, né? Mas aí quantas opções de BOVA11 eu vou vender? Então eu separei em duas partes aqui, né? A primeira parte seria o seguinte. Bom, pensando que você tem a sua carteira de 152 mil e nesse momento o BOVA11 está aqui 124,60, a gente chega à conclusão que essa carteira sua equivaleria, né, a você ter 1.225 ETFs de BOVA11. Então, caso você queira fazer uma venda coberta comprometendo toda a sua carteira, você poderia vender 1.225 opções, né, do tipo call para o BOVA11. E aí, lembrando, o BOVA11 por ser ETF, você pode vender, né, diferente de ações que você tem que vender a cada 100 opções, né, 100, 200, 1.000, 1.200, aqui você pode vender números quebrados, né, você pode vender só 5, 7, 120, pode vender aí a quantidade que você deseja. Então isso aqui eu tinha até pegado lá com o mercado aberto, tá? Só que aí eu vou até olhar aqui com dados de fechamento.
Acho que na hora que eu peguei lá, o BOVA11 estava mais alto. Deixa eu ver aqui como estaria dados de fechamento. Vou procurar pelo mesmo strike, 132. Ele diminuiu, tá vendo? Porque como o BOVA11 caiu, né, o valor ficou menor. Então vamos utilizar isso aqui. Aí lembrando, por que eu estou pegando aqui o strike 132? Eu poderia até pegar um strike um pouco mais próximo, né? Seria um delta ali do 0,20, né? Ou seja, como eu estou querendo só montar uma estratégia para me gerar uma certa renda, eu não estou querendo ser exercido, né, nessa opção. Então eu estou querendo vender uma opção que tenha menos chance de dar exercício no dia do vencimento. Se a gente olhar aqui o gráfico de BOVA11, realmente está longe, né, lá o 132. Então a gente pode até pensar aqui em talvez vender um pouco mais próximo, por exemplo. Posso vender o 130, tá? Mas eu vou manter o 132 porque está lá numa região de topo, tem uma distância interessante, né? Então vou manter esse strike aí mesmo. Então só vou alterar o valor aqui, que a gente, pelo fechamento, né, a gente receberia 0,77 centavos. Se eu vendesse da minha carteira toda, eu estaria gerando aqui, eu iria receber 942,95, né? Que eu vendi 1.225 opções por 77 centavos. Esse strike, quando a gente olha esse strike 132, o preço do BOVA11, ele tem uma distância aí de 5,94, ou seja, o BOVA11 teria que subir 6%, né, para chegar lá nesse preço. E aí você pode estar se perguntando, mas qual seria a vantagem, né, de fazer esse tipo de estratégia ao invés de vender em cada ação? Bom, justamente pelo BOVA11 replicar a carteira lá do Ibovespa, que tem muito ativo, lembra que ele tende a se movimentar menos, então ele sobe mais devagar, muitas vezes cai mais devagar, apesar que tem aquela história, né? Sobe de escada e cai de elevador. Geralmente as quedas são mais fortes, mas na alta costuma ir de forma mais amena, né? Vai subindo ali aos poucos. E você, quando você faz a venda coberta em cima da sua ação, tá? Eu geralmente acabo fazendo isso, tá? Eu faço mais as vendas cobertas em cima das ações que eu tenho. Eu até andei fazendo alguns testes e até fiz algumas vendas desse tipo aqui, usando o BOVA11 em cima das ações que eu tenho e que não tem liquidez nenhuma em opções, ou aquelas que têm uma liquidez muito ruim, né? Aí eu andei fazendo um teste de vender o BOVA11 e realmente em alguns meses foi bom, né? Só em momentos que acontece essa disparada aqui, né? Aí muitas vezes sim, aí nesses meses você vai ter um probleminha ali, vai ter um prejuízo talvez com essa venda coberta. Então, corre o risco, por exemplo, vale subir aí, você fez uma venda coberta ali, colocou o strike ali, uns 7, 8%, né, de distância, mas em um mês, em uma semana, pode acontecer da ação disparar, subir aí 20, 30% e você vai perder toda essa alta na ação. E provavelmente essa mesma semana que essa ação subiu esse tanto, não vai ter acontecido a mesma coisa com o BOVA11, né? Então é o que eles chamam aí de dispersão, né? Que o BOVA11, como ele é de uma carteira muito ampla e ele só tem um pouco de cada carteira, então vão ter umas que subiu muito, vão ter umas que caiu, o que também muitas vezes acontece com nossa carteira. Mas se você fez a venda coberta em cima da ação, você vai estar sofrendo o impacto naquela ação que você tem em carteira. Então, essa aqui seria uma estratégia mais para quem está pensando para longo prazo, né, e não quer se desfazer de suas ações, mas ao mesmo tempo quer gerar uma renda a mais ali todo mês através de uma venda coberta. Aí eu até olhei aqui, né, acabei que eu peguei errado aqui, na hora que eu fui pegar os dados de BOVA11 eu peguei um mês a menos e só depois que eu fui perceber. E aí eu olhei aqui o seguinte,
As maiores altas que tiveram aí nos últimos, seriam, né, os últimos 5 anos, ficou faltando um mês aqui. A primeira maior alta que teve no BOVA11 foi um mês, ele subiu 14%. Teve o segundo mês, ele subiu 13%. Isso aqui não é sequência, tá? São dados que estão aqui nesses últimos 59 meses, né? E tem alguns momentos aqui, ó, subiu 13%, subiu 11%, e teve até alguns meses em sequência, né? 14%. Ou seja, ó, depois de uma sequência de altas aqui, aí depois ele teve uma sequência de quedas, aí depois mais uma alta de 14%. Enquanto se a gente olhar aqui, e quedas, é o que eu falei, né? Parece que na hora de cair, cai de elevador. E aí eu acho que isso aqui é lá da pandemia, tá? Essa queda aqui de 31%. Então, nas quedas costuma ser um pouco mais forte. Quer dizer, teve uma queda só aqui mais forte, de 31%. A maior alta foi 14%. Quando a gente olha para a Petrobras, por exemplo, a gente tem que nas maiores altas que ela teve, em um mês ela subiu 34%, teve mês que ela subiu 31%, teve o terceiro mês aqui, que foi a maior alta, foi 21%. Então a média das maiores altas de Petrobras está em 17%, enquanto do Bova está em 9,95%. Aí aqui de Vale eu peguei, depois que eu fui olhar, porque eu peguei esses dados lá do Yahoo Finance, e aí eu fui perceber que eu tinha pegado da ADR, né? Quando eu fui ver esses valores aqui, aí eu percebi que era da ADR, que eu achei estranho, né? Não tinha pegado de Vale 3, tinha pegado da Vale, que é negociada lá em Nova York. E aí as maiores altas dela também segue ali meio que o padrão, né? 35%, 23%, 22%. Então, nesses meses aqui, se você estivesse fazendo a venda coberta, por mais que estivesse fora do dinheiro, né? Tivesse ali 7%, 8% fora do dinheiro, você ia ser exercido. Como que se comportaria essa venda coberta, né? Beleza. Primeiro, você também pode decidir não fazer em cima da carteira toda. Você pode vir aqui e diminuir. Eu quero colocar, vamos dizer, né, dessa carteira que eu tenho de 152 mil, eu vou colocar 70% dela em risco, vamos dizer assim. Então, eu vou diminuir a renda, tá? Essa taxa aqui está sendo calculada em cima desse valor total, né? Então, esses R$ 660 representaria uma taxa de 0,43, né, para aquele mês, se desse tudo certo, claro. Um strike relativamente, né, ali bem fora do dinheiro, com delta 20. E qual seria a questão lá no dia do vencimento, né? Vamos imaginar, toda vez que o BOVA11 não subir, e aí a gente também é outra coisa que a gente consegue olhar no BOVA11 é o quê? Ele tem muitos momentos, né, que ele fica lateral aqui entre janeiro de 24 a maio de 24, ele ficou aqui entre 122 e 126, né? Aí depois teve essa queda mais forte, essa alta aqui um pouco mais forte, e aí depois teve essa alta mais forte aqui de novo para fazer novas máximas, né? Então, dependendo da região, se você tivesse vendido muito aqui embaixo, aí provavelmente aqui você ia ter algum problema, né? Nessa venda mesmo que fosse fora do dinheiro. E talvez aqui também seria a mesma coisa, né? Imaginando que o BOVA tivesse lá no 122 e você vendeu o 128, por exemplo, que está aqui, ou seja, R$ 6 ali de diferença, mas aí o BOVA foi lá para 133, né? Então seriam momentos em que você teria problema. Aí aqui também era um momento que você teria problema, né? Que teve uma forte alta. Mas, de novo, tem momentos que ele fica muito tempo lateral. E aí, realmente, é uma estratégia que se aproveitaria muito desses momentos que ele está muito lateral, ou principalmente quando está em queda também, né? Porque quando está em queda, aí muitas vezes dá até para vender um pouco mais próximo, né? Receber um valor maior.
e não vai ser exercido, né? Claro que o grande problema é que a gente não tem bola de cristal para saber por quanto tempo vai ficar caindo e quando é que vai acontecer essas forte alta. Mas voltando aqui, e aí vamos imaginar, toda vez que ficar abaixo do strike que você vendeu, lá no dia do vencimento, né? A gente olhou ali, esse vencimento seria 20 de dezembro, né? Você ficaria com esse prêmio, né? R$ 660, ou seja, você gerou um dividendo extra, né? Que a gente poderia chamar aqui de dividendo sintético, para essa carteira sua. Enquanto as ações aqui de sua carteira ia continuar lá pagando os seus dividendos, né? Cada ação ali vai pagar no mês que realmente ela já paga. Beleza. Agora vamos imaginar o seguinte, nem tudo são flores, né? A gente viu aqui, tem momentos que sobe bastante. E aí vamos simular que chegou 20 de dezembro, aconteceu o rally, o famoso rally de final de ano, e BOVA11 saiu do 124 e foi para 134. Foi uma alta de 7,54%, né? É uma alta que está lá, vamos dizer, se bem que a média dele de alta eu acho que está em 9, né? As maiores altas. Mas a média de alta mesmo dele, olhando tudo, está em 2,84%, né? Mas beleza, vamos supor isso, que ele foi lá para 134. Então, no dia do vencimento, essa opção do 132, que você vendeu por 77 centavos, ela deve valer pelo menos, né, o valor intrínseco, ela deveria valer pelo menos R$2, né? Que é de 132 para 134. Então, o que acontece? Você teria que pagar, né, para sair dessa operação, R$1.714. Como você recebeu 660 na entrada, né? Então, eu tô imaginando aqui que você vai ter que gastar, vai dar um pouco mais, né? Que a gente sabe, por mais que esteja próximo lá, seria interessante fazer essa operação pelo menos um dia antes, tá? Do dia 20, ou seja, se o vencimento é dia 20, é interessante que você faça essa operação de desmanchar, né? Essa venda coberta, já que você não tem o BOVA11, né? E aí não tem como a corretora ir lá e fazer tudo automático. Então é interessante que você desmonte a operação antes de vencer. Pelo menos eu enxergo dessa forma, tá? Então, pelo menos lá no dia 19, seria interessante você desmontar a operação. Você teria que recomprar essa opção com prejuízo. E aí provavelmente você vai ter que pagar ali pelo menos uns R$2,10, R$2,20 por ela, tá? Então, você geraria prejuízo nesse mês, tá? Só que aí você tem que lembrar de uma coisa. Se o BOVA11 subiu, é porque o Ibovespa está subindo, né? Então é bem provável que a sua carteira também subiu. E se você tem uma carteira boa, bem montada, com ativos bons, essa carteira sua tende a subir mais do que a bolsa, né? Muitas vezes é o que acontece. Tudo bem. Não significa que realmente é o que vai acontecer. Mas vamos supor que pelo menos sua carteira consegue acompanhar a bolsa, né? Então você está perdendo dinheiro aqui nessa operação, mas você ganhou aqui nessa alta das ações, né? E aí caberia você a decidir como você trataria esse prejuízo aqui lá no dia, né? Esses R$1.700, de onde você iria querer tirar. Você poderia tirar da renda fixa, né? Deixar uma reserva lá na renda fixa para sempre fazer isso aqui. Você poderia guardar uma parte dos meses, né? Que você fez a operação e deu certo para esse momento, né? Que deu errado, para você devolver para o mercado, vamos chamar assim. Mas você poderia vender um pouquinho ali também de ações, né? Nesse momento que teve essa forte alta, você poderia vender um pouquinho aqui daquela ação que subiu mais ou de alguma ação que você já não está tão confiante, quer diminuir um pouco a posição, aí você aproveita um pouco que ela subiu, né? Teve uma forte alta e vende um pouquinho para pagar, né, esse prejuízo.
Mas claro, não vai ser todo mês, né, que vai acontecer o prejuízo. A gente vê lá que a maior parte do tempo, as altas do BOVA vai ser pequena, né? Então sempre que você faz uma venda ali mais fora do dinheiro, vai ter a tendência é que você ganhe mais vezes do que perde, né? Se a gente imaginar lá a, o Delta 20, por exemplo, que vendeu ali, né? E imaginando que ele serve também como esse proxy aí, essa probabilidade. Então, talvez 20% das vezes você teria prejuízo e 80% das vezes você ia ter lucro. Aí eu coloquei outra coisa aqui embaixo também. Isso aqui não era para estar aqui, não. Que talvez você não fica muito confiante, né? Justamente por isso que eu falei, talvez sua carteira não seguir muito bem ali o Ibovespa, né? A alta da bolsa. Talvez você queira fazer pelo beta da carteira também, né? E aí você já diminuiria um pouco aí, de acordo esse beta, a quantidade de opções máximas de call que você venderia lá do BOVA 11. Aí para isso eu peguei esse beta aqui na própria plataforma, acho que foi lá do OpLab, né? No Yahoo Finance também tem, tá? Eu até fiz outro vídeo aqui falando um pouco sobre beta e sobre seguro de carteira, né? Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo para quem quiser assistir. Inclusive, a planilha é até semelhante com essa aqui, tá? E aí aqui eu não vou entrar, né, no como que foi feito esse cálculo aqui, mas e o beta ponderado, mas chegou-se aqui que o beta da carteira é 0,87, ou seja, essa carteira ela pode ser considerada uma carteira um pouco mais conservadora, ela não está assim com um risco maior do que a bolsa, né? Então ela tende no momento de alta, ela tende a subir, não quer dizer que vai acontecer, mas ela tende a subir um pouco menos do que a bolsa, e nos momentos de queda ela tende a cair um pouco menos do que a bolsa, né? É o que o beta está mostrando para a gente. Claro, lembrando, isso aqui não é algo estático, né? Pode mudar. O beta da carteira pode mudar ao longo do tempo. Essas ações que têm o beta maior significa que ela tende a se movimentar muito mais do que a bolsa, o Ibovespa. E aqui para vender 100%, né? Vou mudar o valor aqui para os 77 centavos também. Vendendo 100% da carteira, considerando o beta, né? Seria em cima de 132 mil e não em cima dos 152, né? Aí daria um valor menor. E no caso aqui, bom, nem sei porque que tá esses R$4 aqui, deixa eu pagar. E aí se a gente considerar a mesma coisa, né, que foi lá para 134, seria os mesmos R$2 de prejuízo, né? E aqui no caso daria 1.310 de prejuízo nessa operação. Aí lembrando também que é a mesma coisa, você poderia vender menos, né? Não quero expor toda a minha carteira nessa operação. Só o fato de gerar uma renda a mais aqui de 0,43 eu fico satisfeito. E assim também como você poderia vir aqui, né? Talvez você é bom de análise gráfica e entende, por exemplo. E esse momento aqui, o BOVA 11 está entrando em uma tendência de baixa e que ele não vai buscar aqui os 132, né? Por agora, até dezembro. Talvez você se sinta confortável em vender o 130, que está mais próximo. Vamos ver aqui qual foi o preço de fechamento da call do 130. Bom, foi 1,20, 1,24. Então, beleza. Vamos colocar aqui. Fosse o strike 130. Você receberia 1,24. Bom, a renda já melhorou um pouco, né? Já foi para R$1.000. Isso aqui a gente lembrando que é só com a parte de opções, né? Teria ainda os dividendos lá da carteira, né? Então em um mês aqui já geraria R$1.000. Lembrando, claro, que teria o risco,
E aqui no caso, se o BOVA fosse lá para os 134, e aqui você já teria um prejuízo de R$ 4, né? Seria 2.000 de prejuízo. Mas lembrando que aí você teria ganho na sua carteira, né? Que ela subiu. Sempre lembrar isso, quando você faz a venda coberta, você limita o ganho da sua ação, e nesse caso aqui você estaria limitando o ganho da sua carteira. Mas a ideia é o quê? É ganhar mais vezes, né? E que essas perdas aqui sejam poucas vezes. Eu estou mostrando que existe a perda, que eu poderia ficar só mostrando aqui que o BOVA sempre vai ficar abaixo ou vai ficar igual, e que todo mês você vai sempre ganhar esses R$ 1.056. Mas é melhor mostrar a verdade também, né? Que existe outro lado. E pode ter momentos em que você vai perder, tá? É isso que acontece na realidade, é isso que acontece com a minha carteira, é isso que acontece com minhas vendas cobertas. Eu ganho várias vezes, mas tem momentos que eu vou perder. E é isso que acontece. E aí a gente poderia simular aqui também a mesma coisa, né? Vender por 130, receber 1,24. Você pode talvez achar melhor vender 100% da carteira. Você entende o risco que você está correndo e você pode vender o 100% da carteira. Se você for olhar aqui, você vendeu 130, foi para 134, então seria R$ 4 de prejuízo, né? Então você está ganhando R$ 1.518, e se o BOVA 11, aí você já pode pensar isso também, né? Aonde que você acha que o BOVA 11 pode ir? Se você imaginar que ele vai até o 134, a gente está falando aqui que você teria lá um prejuízo de 3.379, né? Ah, não, talvez o BOVA no máximo que chega lá no dia 20 de dezembro é no 132, então seria R$ 2. Então você teria um prejuízo de R$ 930. Então aqui cabe a cada um achar, né, o que seria melhor para a carteira dele, tá? E aí até deixei aqui, para quem não está entendendo muito bem aí, que ainda são as opções, o que é uma call, eu vou deixar o link aí também na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado para o curso Estratégia Renda em Dobro, onde eu abordo estratégias em que usa opções, né, para remunerar a sua carteira de ações, tá? É um curso bem que pega lá desde o básico e vai até algumas estratégias um pouco mais avançadas ali para turbinar os ganhos, tá? E só para encerrar aqui, eu sei que o vídeo está ficando bem longo, eu ainda deixei alguns prós e contras, né, que eu acho desse tipo de estratégia, tá? Aí é opinião minha, né? Cada um pode achar e discordar, né? Não tem problema, pode deixar aí nos comentários também. Os prós, né? O que eu acho melhor nessa estratégia em comparação com a venda coberta lá que você faria em cada ativo. Eu acho mais fácil, seria mais fácil para acompanhar, né? Porque quando você faz a venda coberta para cada ativo, ou seja, vamos olhar aqui os ativos que poderiam ser feitos venda coberta. Daria para fazer venda coberta em Vale, BBSE, Agro 3, eu acho que não tem muita liquidez. Engie 3 daria para fazer, não, o prêmio é baixo, mas dá para fazer. Cosan, Petro, Semig, B3. Ou seja, teria aqui teria uns 3 ativos aqui desses 10 que talvez não daria para fazer venda coberta. Então você teria que acompanhar 7 ativos, né? O que está acontecendo nesses 7 ativos, para se teve uma alta forte ali, se você vai querer deixar ser exercido, ou se vai querer rolar, ou se vai querer desmontar a operação. Enquanto aqui, fazendo pelo BOVA 11, você teria que acompanhar só o BOVA 11, né? O que está acontecendo com o BOVA 11 para você desmontar a sua operação. E da mesma forma também seria mais fácil para montar, né? Ao invés de você montar 7 operações, você montaria uma única operação que é no BOVA 11, né? Então, realmente, os prós que eu achei aqui seria isso, essa facilidade de acompanhar e de montar a operação. Os contras,
talvez, né, sua carteira não acompanhar uma alta do BOVA11 e desses momentos aqui, né, que o BOVA11 dá essa disparada, se sua carteira não seguisse essa alta aí, então nesse momento de prejuízo que eu falei aqui seria um problema, né? Que aí realmente você teria que tirar ou vender ações ou tirar muito dinheiro, ia ter que tirar dinheiro do seu bolso para cobrir esse prejuízo, né? Porque sua carteira não performou bem, então isso seria ruim. Então, a bolsa subir e sua carteira não subiu. Isso seria um problema. E outro detalhe é, o BOVA11 ele tem uma volatilidade menor do que ações, tá? Isso é normal, justamente por isso, por tudo que a gente viu ali, que ele é uma carteira maior, então os movimentos dele tende a ser menor, e uma volatilidade menor implica em prêmios menores, tá? Então talvez não, se você fazer uma simulação vendendo opções de cada ativo, né, e principalmente esses aqui que tem o beta maior, que quando o beta é maior, tende a ter uma volatilidade maior no ativo. Então, esses ativos com volatilidade maior, o prêmio deles são maiores, tá? Então, se você quiser, você pode vir aqui depois no opções.net e comparar quanto que daria, por exemplo, esse mesmo Delta 30 para opções de B3, de Cosan, né, da própria Petro, você vai ver que o prêmio acaba sendo maior. Então, talvez você montar em cada ativo vai te dar mais trabalho, mas pode ser que vai te dar mais retorno também. Realmente o vídeo ficou muito grande, mas espero que tenham gostado. Aí lembrando, né, que a primeira vez que eu vi alguém falar sobre esse tipo de estratégia foi lá o Caio, né? Parece que ele tem um trabalho interessante também sobre opções, tá? Eu não vou ficar aqui pegando os créditos de uma estratégia, né? Que me parece que tem alguns ETFs lá fora, eu acho que acabam usando isso, né? Eles montam uma carteira e acabam vendendo opções em cima de um ETF também, justamente por causa desse detalhe aí, que acaba capturando a alta de uma ação e o ETF acaba não acompanhando toda aquela alta. Espero que tenha gostado aí, vou deixar a recomendação de mais 2 vídeos aí para você continuar seus estudos nas opções. Peço também para deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar aí com os amigos e comentar o que achou do vídeo. Então valeu e até o próximo vídeo.